O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral de Mogi das Cruzes, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando a segunda semana do tempo da Páscoa. Hoje, sexta-feira. Sempre é bom lembrar que a nossa igreja, a nossa Santa Mãe Igreja, recomenda e pede que às sextas-feiras nós católicos não comamos carne. Hoje é dia de não comer carne. A igreja pede esta abstinência para os seus filhos às sextas-feiras. Todas as sextas-feiras do ano, exceto quando a sexta-feira é conhecida como uma solenidade da igreja. Como semana passada, por exemplo, era sexta-feira, mas era sexta-feira da 8ª da Páscoa, então era solenidade. Então, sexta-feira passada não havia abstinência. Hoje já voltamos à vida cotidiana nesse sentido. Então, às sextas-feiras é o dia que a igreja nos pede que não comamos carne. Nós ouvimos o evangelho de hoje que conta a multiplicação dos pães realizada por Jesus. Esse evangelho está no início do capítulo 6 do evangelho de São João. O evangelho de São João dedica todo o capítulo 6 para o discurso eucarístico de Jesus. Quando João narra a última ceia, ele não narra a instituição da Eucaristia, ele narra o evento de Jesus ter lavado os pés dos discípulos. Por isso, no capítulo 6, com o discurso do pão da vida, é o discurso eucarístico do Evangelho de São João. E começa com a multiplicação dos pães, e depois vai se desenrolando. Até que Jesus vai dizer, né? "Minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida." Mas hoje então começa com essa primeira multiplicação dos pães, onde Jesus faz com que as pessoas se assentem na relva
ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas aproximadamente. É muito importante nós enfatizarmos o fato de que Jesus realizou um milagre. Algumas pessoas hoje em dia dizem assim: não aconteceu um milagre, Jesus não multiplicou os pães. O que Jesus fez foi tocar no coração das pessoas e cada um que estava lá começou a colocar em comum aquilo que tinha consigo e todos comeram. Isso é errado dizer. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Isso se chama milagre. Da mesma forma, quando Jesus diz a um paralítico: levante e ande, e o paralítico levanta e anda, é um milagre extraordinário. Mas muitas vezes nós nos impressionamos, e as pessoas que dizem que Jesus não teria como alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, que Jesus não poderia fazer esse tipo de milagre, essa pessoa muito menos ainda acreditaria quando Jesus pegar um pedaço de pão e disser: isto é o meu corpo. Porque alimentar 5.000 pessoas com 5 pães, para Jesus, é relativamente fácil. Mas dizer diante de um pedaço de pão: isto é o corpo, esse é o verdadeiro milagre do pão da vida. E Jesus não vai alimentar simplesmente 5.000 pessoas, ele vai alimentar a humanidade inteira com o seu corpo e o seu sangue. Então aqui ele realizou verdadeiramente um milagre. Jesus pode fazer milagres e nós acreditamos nisso. Nós hoje queremos muitas vezes com a ciência ficar questionando as coisas, né? Mas será que Jesus curou um leproso? Será que Jesus fez e continua fazendo milagres? Esse é o nosso Deus, essa é a nossa fé. Nós acreditamos num Deus que tudo pode. Depois que Deus se fez homem, nada mais é impossível. Como Maria seria a mãe do Salvador, o anjo termina justamente dizendo isso: porque para Deus nada é impossível. E essa é a nossa fé, a nossa esperança. Mas vejam, esse evento que aconteceu com Jesus, essa multiplicação dos pães acontece 1 ano antes da sua morte. Diz o texto que estava próxima à Páscoa. Foi uma Páscoa antes da Páscoa que Jesus morreu na cruz. 1 ano antes. E aqui Jesus precisa fazer uma escolha. E ele faz uma escolha. E ao mesmo tempo que Jesus escolhe qual é o tipo de missão que ele vai viver, ele também está colocando nas nossas mãos a possibilidade de fazer a mesma escolha. No final do texto, aquelas pessoas maravilhadas com aquele sinal que Jesus realiza, com aquele grandiosíssimo milagre, eles querem levar Jesus para Jerusalém e proclamá-lo rei. Eles querem levar Jesus para Jerusalém porque o Messias apareceu, aquele que nos dá pão, aquele que nos dá a palavra, esse nós queremos que seja o nosso rei. E Jesus precisa fazer uma escolha, e ele faz essa escolha. Que tipo de rei ele quer ser? Quando Pilatos pergunta: tu és rei? Ele diz com muita clareza: o meu reino não é deste mundo. E é nesse momento que Jesus decide se ele quer ser um rei meramente humano, proclamado pelo povo, ou se ele quer ser o rei proclamado pelo Pai. Porém, esse reinado proclamado pelo Pai, o seu trono é a cruz. E é esse tipo de reinado que Jesus escolhe. Ele sai, não vai para Jerusalém e vai para o monte rezar sozinho. Não permite que o proclamem rei, porque Jesus não é rei deste mundo. E isso coloca também sobre nós a escolha que nós temos que fazer. A quem nós seguimos? A quem nós seguimos? Nós seguimos a este Jesus que não quis ser proclamado rei pelos homens. Nós seguimos a este Jesus que teve o seu trono na cruz, e não um trono glorioso, não um trono de honrarias, mas de ultrajes, de dores e de morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque seguir Jesus implica para nós também fazermos renúncias. Seguir Jesus implica para nós também estarmos dispostos a sofrer por causa desse seguimento.
Infelizmente, muitas pessoas hoje seguem Jesus para ter dele um benefício, para ter da parte de Jesus benefícios. E eu vou dizer mais uma vez o que eu já disse: Jesus realiza milagres, sim. Jesus nos concede graças, sim. Porém, nós não podemos segui-lo por causa disso. Não, eu sigo Jesus porque eu quero um milagre na minha família, eu quero uma bênção na minha casa, eu quero um emprego, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui não, mas em muitos lugares, se nós olharmos as intenções da Santa Missa, nós já vamos ver como que funciona. Eu quero tudo de Jesus. Eu quero tudo de Jesus. Repito mais uma vez, Jesus pode fazer milagres? Sim. Jesus faz milagres? Sim. Mas não é por isso que eu sigo. Porque se for por isso, eu estou esse Jesus mundano que não é do Evangelho. Nós vimos a primeira leitura contando os Atos dos Apóstolos, o que a igreja passou no seu início. E diz que aqui que Pedro e João foram presos. Essa já é a terceira vez que eles foram presos, porque estavam anunciando o nome de Jesus. E aí os mestres da lei, os fariseus, decidiram soltar Jesus, os discípulos, por um conselho que tiveram de Gamaliel. Olha, se isso aí não for de Deus, vai acabar por si mesmo. E se for de Deus, vocês não vão poder impedir. E aí os fariseus disseram, então vamos soltá-los. Chamaram os apóstolos, açoitaram. Açoitar significa pegar uma vara e deram 39 varadas nas costas dos apóstolos. Açoitaram. E depois mandaram embora, proibindo falar em nome de Jesus. Olha o que o texto diz: os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de sofrer injúria por causa de Jesus. O dia que um católico começar a reclamar dos sofrimentos, ele ainda não conheceu Jesus. O dia que um católico começar a reclamar das cruzes, ele ainda não conheceu Jesus. O dia que nós quisermos de Jesus vantagens, vanglórias, nós ainda não conhecemos Jesus. Talvez o Jesus da televisão, talvez o Jesus dos artistas, talvez o Jesus de qualquer outro lugar, mas o Jesus do Evangelho diz para nós: no mundo tereis tribulações. Odiaram a mim, odiarão a vocês. Nas bem-aventuranças, Jesus levanta um louvor e diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros. E termina dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Bem-aventurados sois vós nesse dia, alegrai-vos, alegrai-vos. Cristão que reclama do sofrimento ainda não conheceu Jesus, ainda não conheceu Jesus. Se ele sofreu, como é que nós achamos que não vamos sofrer? Ai, padre, eu sofro tanto, depois que eu comecei a seguir Jesus, os sofrimentos na minha vida aumentaram. Que bom! Isso é sinal de que você está seguindo o verdadeiro Jesus, o Jesus do Evangelho, e não o Jesus da televisão. O Jesus que nos fala que quando nós passarmos pela cruz, nós vamos ressuscitar. Ai, padre, mas Deus não quer que ninguém sofra. Olha o que Deus fez com o Filho dele. Mas depois da cruz veio a ressurreição. Se somos fiéis nessa vida, alcançaremos o céu. Deus não quer que ninguém sofra eternamente. Que nós passemos nesse mundo pela cruz, para alcançarmos a vida eterna para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.